A palavra de Deus assim: há um tempo certo para todas as coisas, e tudo o que acontece debaixo do céu acontece de acordo com um plano. Obrigada, Jesus. Quando você acha que não há mais solução, aí vem Deus e diz, Ele vem e diz. Quando você acha que não há mais cura, aí vem Deus e diz, Ele vem e diz. Quando você acha que não há mais resposta, aí vem Deus e diz, Ele vem e diz. Há um tempo certo para tudo que acontece debaixo do céu. Há uma resposta certa para tudo que acontece debaixo do céu. Há um tempo certo para tudo que acontece debaixo do céu. Há uma resposta certa para tudo que acontece debaixo do céu. Por isso espera a hora certa, espera o dia certo, espera o momento certo, que Ele irá agir. Por isso espera a hora certa, espera o dia certo, espera o momento certo, que Ele irá agir. Há um tempo certo para tudo que acontece debaixo do céu. Há uma resposta certa para tudo que acontece debaixo do céu. Há um tempo certo para tudo que acontece debaixo do céu. Há uma resposta certa para tudo que acontece debaixo do céu. Há um tempo certo para tudo que acontece debaixo do céu. Há uma resposta certa para tudo que acontece debaixo do céu. Porque Ele é o meu Deus, o Deus de promessas, o Deus de respostas, o Deus do impossível. Porque Ele é o meu
Oh, glória a Deus! Que maravilha! Eu costumo dizer que quando eu venho para cá, geralmente parece que sabem que a administração vem para mim. Eu sou a primeira a ser ministrada. Mas quando eu faço as perguntas, eu estou a fazê-las mesmo no espírito de fazer perguntas para glorificar o Senhor. Esta música é maravilhosa. Eu não sei, o Jaime vai dizer, o Jaime Matzinha, é que eu devo entrevista ela, não me disseste o nome dela, sobre a pergunta. A Ministra Telila. Ministra Telila, ok. Esta música é da sua composição? Boa tarde. Boa tarde, olá. Sim. Maravilhoso. Há um tempo certo para tudo. Por favor, fala um bocadinho sobre a inspiração. De onde é que veio esta inspiração? Desde já queria agradecer a Deus por esta oportunidade. Esta canção, este louvor, né? Partiu mesmo da minha vida, é um testemunho para mim. Glória a Deus. Há um tempo certo para todas as coisas que acontecem debaixo do céu. Em algum momento eu achava que ter tudo seria a solução para mim. Naquele exato momento eu achava sendo uma solução para mim. Mas assim como diz a Bíblia, há um tempo certo para todas as coisas. Nós devemos esperar o tempo do Senhor, porque o tempo do Senhor, Ele é o melhor. Louvado seja nosso Deus. Eu vou fazer uma pergunta ao bispo sobre esta questão. Bispo, a Bíblia fala sobre Jó. Eu até deveria fazer referência a Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Sabemos que depois Jó passou por várias tribulações, esteve doente, perdeu tudo, perdeu a família, e depois Deus acabou dando. Então, queria pedir ao bispo para fazer um comentário, portanto, comparando Jó, este sofrimento que ele teve e o que ela está aqui a dizer. Porque, mais uma vez, nós estamos perante uma sociedade em que o sofrimento, a tribulação, muitas das vezes é encarada para o nível das maldições hereditárias e por outro lado. Mas aqui nós compreendemos que Jó era um homem que não tinha pecado, não havia maldição alguma hereditária de que se falava, mas que Deus permitiu um certo sofrimento porque Deus queria glorificar o seu nome. E ela está a falar que há um tempo certo, ela conseguiu compreender que valia a pena esperar no Senhor enquanto ela orava. Amém. Mesmo para ser breve, há algumas coisas que eu gostaria de partilhar. É que além do tempo certo, é preciso também conhecer a própria vontade de Deus. E só assim é que nós podemos estar entendidos com Deus, porque no tempo certo Ele pode trazer aquilo que é certo para mim, mas se eu não estou entendendo a vontade de Deus naquilo que está acontecendo no momento concreto, eu vou achar que o tempo ainda não chegou, mas o tempo é este. Às vezes Deus quer que eu me converta, mas eu quero marido. Às vezes Ele quer que eu abandone o pecado, mas eu ainda gosto do namorado, que é marido da outra pessoa. Então estas coisas é preciso compreender qual é a vontade de Deus. E se o exemplo que usou Jó, na verdade, tudo que ele fez foi desprezar estas coisas aqui. Ele preferiu desprezar estas coisas e manter aquilo que era importante, o temor a Deus. Então, temor a Deus. E isto tudo é por culpa daquilo que já não se ensina hoje na igreja. A igreja substituiu o ensinamento da verdade, do temor a Deus, pelo evangelho sujo da prosperidade. Esse evangelho de demônios que está aí, do dinheiro e tudo. Então tu vês, as pessoas não podem ter mais uma prioridade de saber que eu vou escolher Deus e desprezar as coisas deste mundo. Então, saber esperar em Deus, no momento certo Deus agirá, mas acima de tudo, tenhamos os ouvidos espirituais, o entendimento espiritual, para conhecermos o agir de Deus naquela hora. Isto é maravilhoso. E até vou fazer assim um comentário, porque alguém uma vez disse, olha, esta questão de estar constantemente com este tipo de desafios, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Alguma coisa está a ocorrer para isso não correr. Enquanto a pessoa estava ali a orar, a santificar-se. O que tipo de comentário faz com relação a isto, bispo? Porque a Bíblia diz que, porém, nós somos, em Cristo, porém, somos mais que vencedores. Então, aquela pessoa ficou deprimida depois daquilo, porque disse, mas como? Estou a santificar-me, a buscar o Senhor, a fazer o dízimo. O que é que estou a fazer realmente de errado? Será que os outros são tão mais santos e fazem tudo tão certo que eu não estou a vencer? Amém. Se calhar usávamos essa pergunta para entrarmos diretamente ao tema da nossa conversa hoje. Maravilhoso. Que é a morte, mortos para o pecado
e vamos rapidamente para Romanos capítulo 6. Louvado seja o Senhor. Já vamos entrar agora, Jaime? Vamos entrar agora na palavra. Por favor, o bispo já vem nos falar sobre mortos ao pecado. Mortos para o pecado. Mortos para o pecado. Nós vamos direto para esta questão. No livro de Romanos capítulo 6, não sei se quer... Vamos aí. Vamos, bispo. Romanos capítulo 6. E eu vou ler aqui a partir do versículo 1. E quer que eu leia a partir do versículo, bispo? Pode ler a partir do versículo 1. Louvado Senhor. Diz assim a palavra 4. No livro de Romanos capítulo 6. Posso começar contigo? Diz: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Então, este é o título que vem ali no capítulo. Então, capítulo 6, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados como ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém. Amada irmã Iracema, acho que de certa forma encontramos parte da sua resposta para parte da sua pergunta, porque a Bíblia está a falar aqui acerca destas coisas. Nós podemos ficar na lamentação na vida, por que é que não acontece isso, por que é que a outra coisa acontece de um jeito ou do outro. Mas a verdade que tu vês aqui na palavra do Senhor, ele começa por fazer uma questão, porque nós estamos a vir de uma conversa muito poderosa que tivemos na semana passada, e dizíamos que há um dia em que o corpo em que nós vivemos, as obras do corpo vão ser julgadas. Dizíamos que Jesus vai se assentar no seu trono para vir julgar as obras do corpo. Ele há de vir julgar a boca que bebeu cerveja, há de vir julgar o corpo que se prostituiu, o corpo da prostituta, do prostituto, do adúltero, do fornicador. Ele vem julgar essas coisas todas. E dizíamos que há um engano no ensinamento que está na igreja, que fica a parecer que não há mais julgamento para nós, que basta você aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu cheguei ao extremo de dizer que até aquele pontapé que uma criancinha deu quando ainda era um feto na barriga da mãe, vai responder por que por sacanagem chutou a barriga da mãe num determinado dia. Há um dia em que todos nós vamos aparecer diante de Jesus Cristo, quando ele se assentar no seu trono, não mais entrando como entrou em Jerusalém montando um jumentinho, sabes? Ele vai sentar glorioso no seu trono para julgar. O céu e a terra vão fugir dele. Este é o dia. Então ele pergunta, é por isso que a vida cristã, quando nós estamos num tema e nós estamos a dizer mortos para o pecado, é porque todo cristão precisa de compreender o seguinte: quando você se converte, quando você encontra-se com Jesus, e você tem muitos exemplos na Bíblia que nem vou entrar a eles, porque aqui ele pergunta e começa: que diremos? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Aqui na minha versão diz assim. E ele responde: de maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar nele? Então, tu vês que a maior parte destas coisas que chamam maldições ou chamam qualquer outro tipo de problema, e muitos de nós lamentamos, as igrejas estão cheias de pessoas que estão endemoniadas, sabes? Demônios que têm a ver com assuntos, pactos de família, demônios próprios que arrastaram por cobiça do mundo, demônios da prostituição. Um dos maiores demônios está na igreja hoje, é o demônio da prostituição, e você pode ver na forma como as servas se vestem, como se arranjam os homens. Esse demônio está cheio na igreja. É por isso que é normal pastor estar a dormir com as mulheres. Quer dizer, eu disse outro dia aqui que a pior coisa que acontece é ter um pastor que é prostituto, está a dormir com as mulheres e ainda diz que vem te abençoar, te ajoelha ali assim e te coloca. Ele está a perguntar, como é possível que nós que morremos para o pecado, está a dizer, que nós que fomos batizados em Cristo, amém, nós morremos para o pecado. Então, quando nós morremos para o pecado, não podemos continuar a viver para o pecado. Então, é necessário que o crente, o cristão pelo menos, porque tem outros crentes que não interessa, creem em outras coisas que não têm nada a ver com Deus, quer dizer, em ídolos,
não tem nada a ver, precisam de se converter, arrepender-se, vir a Jesus Cristo. Mas aquele que se chama cristão está a perguntar: se você é convertido, você morreu, até foi batizado, você encontra alguém, você lhe quer pregar a palavra do Senhor, vai dizer: não, eu nasci na igreja, até fui batizado. Mas quando você vê esta pessoa, o caráter do pecado não morreu nesta pessoa. Então, esta pergunta que Paulo faz, aqui, que é feita aqui, ele diz: como é que é possível que tu que morreste para o pecado, continues vivendo nele? Como é possível? Não é porque nós estamos a viver na graça, mas a graça não nos permite continuar a viver. Não é licença para pecar. Então, esta pergunta é uma pergunta muito atual, porque nós estamos a dizer que quem comete o pecado é este corpo. E nós dizíamos na semana passada que o corpo em que nós vivemos vai praticar muitos atos que vão ser sujeitos de julgamento no trono do julgamento de Cristo, quando ele estabeleceu o seu tribunal. E a pergunta é: como é possível alguém que é nascido de novo, alguém que foi batizado, alguém que até ministro, prega, adora, está no púlpito, no altar, a invocar o Espírito Santo de Deus? É preciso não temer Deus. Se você quer invocar o Espírito Santo, porque quando você invoca o Espírito Santo de Deus, ele há de vir. Mas quando chegar, encontra que este ministro que está a chamar é um fornicador, ele vai te abater, vai te matar. Este ministro é adúltero, vai te abater, vai te matar. É bêbado, vai te abater, vai te matar. É amante do dinheiro, vai te abater e vai te matar. É aqui onde tu vês que, por causa de abusar da graça e não aceitarmos morrer para o pecado, nós queremos que o pecado mora em nós, mas nós não queremos morrer para ele. É por isso que a igreja está cheia de ministros, cheia de obreiros, cheia de crentes. Mas se você olhar para cada um de nós, a nossa imagem mesmo dentro da igreja é do mundo. É totalmente do mundo. Não há diferença entre a igreja e o mundo. Por quê? Porque Deus olha para a igreja, quando ele olha assim, está a ver cheio de mundanismo lá dentro. É necessário morrer para o pecado, porque nós não podemos. Ele diz: não, como é possível? Ele pergunta no versículo 3: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, povo amado? Igreja de Cristo, você que até foi às águas e foi fazer batismo, não estou a falar dessa brincadeira de levarem gotas de água a pôr na sua cabeça, não, estou a falar de batismo. Batismo então tem que ser cancelado. Não, isso não é batismo, isso é outro negócio. Irmãos. Estou a falar de batismo como deve ser. Se você olhar para a Bíblia tem um princípio básico. Olha como o Senhor Jesus Cristo foi batizado. Exatamente. A Bíblia diz que João lhe levou para a água e quando saiu significa que ele foi imerso. Então ele entrou e quando saiu, ouviu-se uma voz do céu. Os céus se abriram. Abriram-se os céus e declararam e confessaram que este é o meu filho amado, de quem eu me comprazo. Então essas outras coisas podemos conversar no outro dia. Isso não é batismo, é outro tipo de brincadeira. Aliás, sprinkle ali. Não tem nada a ver. Então, tu podes ver aqui que ele diz que todo aquele que foi batizado tem que ser necessariamente morto para o pecado. Então é aqui onde às vezes nós saímos para evangelizar. Encontramos pessoas que dizem que foram batizadas, mas deixa-me te dizer assim: se você foi batizado e você continua a fornicação, na igreja nunca vão te dizer isso, principalmente nas igrejas evangélicas, porque é aqui onde Deus tem a maior esperança, irmã Iracema. Na igreja dos Atos dos Apóstolos. Onde o Espírito Santo se move, nós temos sinais onde de maravilhas. há maior fraude contra o Espírito Santo. Então, se você é batizado, chama-se Mutsakami Siwa, você foi batizado, mas você ainda está no pecado, não morreu para o pecado, você ainda é mundano, ainda não aceitou, ainda não se converteu. Se o seu pastor te levou a batizar, sabe que você ainda não é casado, vive com mulher sem casamento, saiu do batismo, foi fornicar, você não morreu para o pecado. Se você foi levado para batizar e saiu, ainda foi festejar com um copo de cerveja, não morreu para o pecado. Se você foi batizado e saiu para ir namorar, tem namorado, tem namorada, está a fornicar, não morreu para o pecado. Então esse batismo é uma futilidade, por causa da falta de conhecimento, por causa da falta do ensinamento. Então é necessário que a igreja ensine a morte, é necessário morrer para o pecado, depois para viver em Cristo. E irmã Iracema, porque aqui no 4 mesmo, não corte o seu fio de pensamento. Tá bem, portanto, ele diz, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. É aqui.
Sim, e hoje, sim. se você sair, não perca seu pensamento, eu volto já para si. Mas se você sair hoje, encontrar crente e falar com um crente, alguém que se diz que é crente, e você lhe perguntar o que é que mudou de ti desde que você conheceu Deus, só mudou a glória a Deus, a graça de Deus me basta, sou muito sei lá o quê, vencedor, misericórdia. Só mudou esse tipo de conversa. Mas esta pessoa continua a viver como vivia no mundo. Fofoqueiro. Veste-se como no mundo, é fofoqueiro, é bruxo, ama mulher alheia, ama marido alheio, entrega-se aos homens por 100 meticais ou crédito de 20 meticais, faz qualquer coisa esta pessoa. Aquela vida imunda da prostituição, do tempo em que não conhecia Deus, continua. É por isso que Paulo pergunta, será que temos que continuar no pecado para que a graça de Deus abunde? Ele diz, não, é necessário morrer para o pecado, para que da mesma forma, depois de morrermos para o pecado, como Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, também com ele possamos ser ressuscitados. Então podes compreender que o ser crente, irmã Iracema, pressupõe morte. Na verdade, no dia em que alguém conhece Deus, esta pessoa tem que morrer e tem que vir uma nova pessoa. É por isso que ele diz, e andar em novidade de vida. Excelente, bispo. Louvado seja o Senhor por isso. Mas eu vou fazer uma pergunta que é uma pergunta que está na cabeça de muitos crentes. Eu vou insistir nisto, bispo. Muitos crentes dizem que, pois é, ali naquela família há o demônio da prostituição. A pessoa vai à igreja, aceita Jesus Cristo, mas de forma cíclica volta a cair nessa questão do demônio da prostituição. Algumas famílias, por exemplo, vão atrás desses tais profetas de libertação, dizem, mas opa, como? Se nós estamos a orar, estamos a viver em santidade, mas por que ainda acontece esse problema? Certo tipo de enfermidades, dizem que são enfermidades cíclicas ali da família, certos problemas, sejam problemas ou conjugais, enquanto dizem que são pessoas que estão a esforçar-se. Então, este tipo de disfuncionalidades todas têm estado a acontecer na sociedade, tem feito com que pessoas que aparentemente nem são pessoas que se acham vivendo no pecado, porque procuram seguir as Escrituras, se agitem e vão cair no covil de leões, onde vão encontrar os falsos profetas. Então, como é que vamos relacionar a questão da morte para o pecado? Como é que vamos orientar estas pessoas que estão verdadeiramente a buscar Cristo, mas que se sentem num verdadeiro ciclo de maldições? Bom, a amada irmã Iracema, é preciso, às vezes, quando as pessoas assistem essas ministrações, pensam, bom, o bispo é muito contundente com os pastores. É por uma razão muito simples. É que nós, os pastores, fomos chamados para mostrar direção. E tem que ser. Nós somos chamados para mostrar direção, então não devemos nos furtar desta tarefa. Mas as ovelhas também, eu já disse isso outra vez, as ovelhas também gostam da mentira, irmã, gostam. É por isso que quando apanham um falso profeta, um falso pastor, que lhes pregam que são vencedores, que já não tem mais condenação para eles, correm. Essas igrejas estão cheias. Quando a pessoa vai pregar o evangelho que gostam, é lá para onde vão. Mas a questão das maldições hereditárias, bispo. Mas tu podes ver... Os endemoniados. Tu podes ver, não, vão para lá encher porque estão lá. Dizem que estás endemoniado, depois começa um culto de libertação, não é? Então, essas igrejas da libertação, com 500 meticais no envelope, porque depende, se tem demônio de sei lá quem é 500, se tem demônio de sei lá quem é 200, depois tem aqueles demônios cansados, são 50 meticais. Quer dizer, esse tipo de evangelho foi denunciado aqui em 1 Timóteo capítulo 4. Ele diz assim, é o evangelho do fim dos tempos. Ele diz, 1 Timóteo 4, versículo 1, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Estás a perceber, irmã? Alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Então tu podes ver que no tempo do fim vão aparecer os espíritos enganadores que vão desviar muitos. Alguns vão abandonar a verdadeira fé. Está a dizer que até pessoas que perseveraram na igreja durante muito tempo, na santidade, buscavam fazer as coisas certas, vão abandonar e vão começar a seguir essa doutrina de demônios. É por isso que você ouve. Quando há um culto grande hoje em dia, o que é que se fala? Marido espiritual, mulher espiritual, xindotana. Quer dizer, essa doutrina de demônios não tem nada a ver com o evangelho da salvação. Mas sim,
É um dos sinais do final dos tempos. A doutrina de demônios, é por isso que as igrejas estão preocupadas em pregar demônios, estão preocupadas em fazer cultos de libertação de demônios, estão preocupados simplesmente em vender os que vendem água, vendem, sei lá, aqueles amuletos, curandeiros mesmo estão na igreja a fazer esse tipo de libertações. Por quê? Porque a doutrina de demônios terá chegado. Então tu ouves, há pastores que agora repentinamente ficaram especialistas em marido da noite. Você já não pode compreender onde é que o Espírito Santo de Deus está. O que é que a Bíblia diz para que os demônios saiam do corpo das pessoas, da vida das pessoas? O que é que a Bíblia fala? Vá comigo aqui, rapidamente para o livro de João. Vamos lá. João capítulo 8. Eu só vou ler um versículo. Porque aqui a igreja de Moçambique precisa de saber o que é necessário para haver uma verdadeira libertação. Aí vão estar livres da boca dos falsos pastores, dos falsos apóstolos, os que permitiram a imoralidade sexual na igreja, os que dormem com as mulheres, os que humilham a viúva e o órfão. Ele diz aqui em João capítulo 8, versículo 32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém. Está a dizer que o demônio da prostituição, o demônio da bebedice, o demônio da imoralidade sexual, da mentira, da fofoca, de sei lá, da idolatria, todo esse tipo de demônio, não importa de que geração o demônio está a vir. Se você carrega maldição da parte da família, porque o seu avô era feiticeiro, o seu avô era bruxo, ou porque era assassino, e você carrega qualquer tipo de maldição que até pode vir da parte de Deus, porque ele diz que ele é um Deus zeloso, que ele cobra os feitos de seu povo até terceira, quarta geração. Então pode existir que Deus esteja cobrando, mas ele está dizendo, se nós formos conduzidos a conhecer a verdade, então a verdade nos vai libertar. É aqui onde se devia questionar seriamente por que razão não se prega a verdade. É para ter esses demônios todos e ter esses cultos já, suca, matrimônio, suca. Parece que é um pastor que tem poder. Não tem poder, é um pastor endemoniado. Ele próprio está necessitando de libertação. Mas o que é que vai libertá-lo? É a verdade apenas, sim. Então está aqui a dizer que se a pessoa sabe, vê que aparentemente existe um ciclo de maldições, o que tem que fazer é perseverar no Senhor. Estávamos aqui a ouvir os jovens, olha, continue a perseverar no Senhor, à espera do testemunho, orar, buscar a santidade. Portanto, as orações que estão aqui previstas na Bíblia. Porque temos estado a ver que, olha, existe um certo ritual, diz que pedir perdão, renunciar ao pecado, expulsar o demônio. E, quer dizer, então, se a pessoa não faz nestes ritmos, depois não fica liberta, porque os demônios saem, vão para zonas áridas, depois voltam. Então, é como se houvesse rituais. Vamos até ao nível de exorcismo, para poder haver libertação. Irmã Iracema, é preciso compreender, e compreender com muita clareza, com lucidez. Se você olhar para a Bíblia, o que é que ela diz aqui? Eu vou ler o último versículo, penso que já não temos tempo. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, ele diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, ele está a dizer assim, que é preciso que o povo de Deus volte a ser ensinado a verdade. Então, as mulheres que caem na igreja vão deixar de cair. Marido espiritual, que eu nem sei porque que de repente as pessoas se especializaram nesta conversa. Se tem problema no casamento, é porque alguém tem. Verdade. Não. Sempre que alguém chegar e disser que tem marido espiritual, diga para a pessoa sair do pecado. Porque a porta para entrar demônio é o pecado. Glória Lucas capítulo 11 fala assim, é pena que já não temos tempo. A porta para entrar. Alguém chegar e dizer que tem mulher espiritual, diga saia do pecado. E se é marido espiritual é porque você está no adultério, ou está na prostituição, ou está na fornicação, ou está a cobiçar as mulheres. Os teus olhos já não despiram as mulheres, só com os seus olhos. Ele está dizendo, não é possível. Todo tipo de demônio tem que cair perante a verdade. Então, se você for ensinado acerca da verdade, que Deus castiga pecado, que se você continua bêbado, mentiroso, goloso,
fofoqueiro, amante das mulheres, amante dos homens, gosta de vestir para se exibir, gosta de se apertar para desenhar o corpo, para fazer homens cair, para ir para o inferno. Está dizendo você de ir para o inferno. É preciso que alguém te diga isso, para você abandonar esse pecado, libertar-se desse demônio sujo e imundo. Se você vai para o púlpito para ir vender, pastor, para ir mentir, dar falsa profecia, o Senhor me falou, the Lord has spoken with me. Não falou nada. No dia em que Deus vai te falar, vai te dizer, saia do pecado, senão com sua Bíblia, seu microfone, vai parar no inferno. É preciso libertar o povo de Deus, lhe falando verdade. Doutrinas de demônios estão na igreja, mas é preciso que o povo de Deus mora para o pecado. Glória a Deus. Então, o povo de Deus tem que morrer para o pecado, perseverar em oração, buscar o Senhor. Bispo, e uma criança doente, que dizem que é maldição? Bom, é assim. Que ainda não sabe o que é fornicação, só dizem que tem doença de geração em geração. É preciso expulsar pecado em casa, irmã Iracema. Glória a Deus. Porque o pecado pode trazer sorte de maldição. Eu disse antes que Deus é zeloso, que o teu pecado pode perseguir até terceira ou quarta geração. Pessoas que não têm culpa. Então, o mais importante é expulsar o pecado do meio da igreja e do meio da casa. E voltando mesmo para terminar, você me perguntava e eu dizia, aqui, todas estas pessoas estão a assistir o programa, estão nos ver, a ouvir, mas amam o pecado estas pessoas aqui. Amam, algumas já desligaram a televisão. Algumas mesmo com o número do rodapé nunca ligam. Mas estou a dizer, é porque amam o pecado. Não são mortas. Se você realmente morreu para o pecado, esse é o meu número que está no rodapé. Pode ligar. Se você quer morrer para o pecado, liga. E vamos conversar. E vai ser corrigido, repreendido, mostrar caminho. Porque a verdade vai te libertar. Deus abençoe. Próxima semana, se Deus quiser, estaremos aqui. Shalom. Glória a Deus. Amado irmão, amada irmã, estamos a vir aqui. O bispo vai falar bem claro. É preciso expulsar o pecado. Isso parece brincadeira, mas a verdade, a Bíblia já diz bem claro. As pessoas dizem que algumas coisas não vêm claras na Bíblia. A Bíblia está bem clara. Deus, aquilo que era para o nosso entendimento, Ele deixou muito bem claro. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Onde houver pecado, naturalmente que as maldições hão de ser atraídas. E o nosso Deus, naturalmente, que é zeloso. Então, vamos ajustar as contas com Deus, vamos nos justificar, vamos entrar em santificação. E Ele próprio é que vai livrar-nos destas maldições. Louvado seja o Senhor. Bispo, eu penso que este assunto tem que continuar. Este assunto precisa de continuar, bispo, porque é aí onde as pessoas estão a ir para as ditas profecias, é ali onde as pessoas estão a morrer e continuam a viver no pecado, não expulsando o pecado dentro de casa. Muito obrigada. Oh, maravilha, eu sempre venho para cá, sou bastante abençoada. Espero que você também tenha sido abençoado. Ligue para tirar dúvidas, que muito você vai ganhar em Cristo Jesus. Nós vamos ter agora mais uma ministração de louvor. Please, Minister Situnya, can you sing again for us? A palavra de Deus assim, há tempo certo para
esta ministração, mais uma vez, foi uma bênção. Realmente temos que esperar no Senhor. Eu estou maravilhada pela forma como estão a mostrar que é preciso saber esperar no Senhor. Amados irmãos, vamos saber esperar no Senhor em santidade. Obrigada. É a ministra Rosa. Foi uma ministração muito abençoada. Minister Situnya, please tell me, do you have any further considerations, anything that you would like to say? Do you minister? Do you want people to call you to come and sing for their weddings or in their churches? Anything that you would like to tell to the Church of God? Okay. What I want to say to the whole world, we are ready for events, but we only sing gospel music. Our number is 84 921 0760. I will repeat it again. 84 921 0760. We are ready for everything, but only for gospel, weddings, any event, we are ready. We are called to worship. Our group, it is called Called to Worship. Call to Worship. Aí está, o ministro Situnya está a dizer bem claro que para o mundo inteiro podem chamá-lo, mas eles só ministram o louvor, a adoração, porque eles são os chamados para louvar, Call to Worship. Não chamem eles para usarem a sua voz para cantar qualquer outra coisa que não seja cantar música para ganhar almas para Cristo. Louvado seja nosso Deus. Minister, thank you so much for coming from so far to worship with us. Obrigada, moças. We hope to have you here more times. And please keep the faith and believe me, you have blessed me so much and you have blessed us all. Não é, Bispo Antônio Timocolo? Amém. Uma verdadeira bênção. Que Deus abençoe quando nos ajudando. Amém. Então, amado irmão, amada irmã, muito obrigada por ter permitido que nós estivéssemos mais uma vez na sua casa. Domingo, 9 horas, na Top TV, aqui, Top Gospel na sua casa, 21 horas de repetição. Vai ver no Facebook, vai ver no YouTube, será bastante abençoado. E dúvidas, já sabe, tem ali os números no rodapé e você é bem-vindo a esta festa com Jesus. Até lá, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Thank you so much. Thank you, Lord. Father, we worship you. We give you all the glory. We thank you, Father, that you are the Lord, that we strong, mighty in battle. We thank you, Lord. Hallelujah, God. We worship you, God. Lagu sasi, lagu sasi.